E para falar mais sobre o Setembro Amarelo, recebemos aqui no estúdio a psicóloga da Desaufo, Valéria Paiva. Boa noite, seja bem-vinda novamente aqui no nosso espaço. Boa noite, Larissa. É uma honra estar aqui. Para a gente também. E eventos como esse dentro da universidade, voltadas para essa campanha Setembro Amarelo, é uma oportunidade muito grande de mostrar a importância desse assunto, né, Valéria? Muito grande, Larissa, e um marco, né? Um evento altamente significativo, que trouxe questões muito fortes ligadas ao suicídio. Falou sobre espiritualidade, com pessoas de crenças diferentes, de forma de enxergar a vida, mas com muito respeito, e que tudo somou muito. A relação da depressão com o suicídio. O suicídio ele não escolhe faixa etária, nem classe social. Então foram momentos de reflexões profundas. E a universidade abria esse espaço. As pessoas que foram saíram diferente do momento que entraram. Realmente, você esteve presente no evento, né? Pode falar como foi para você estar lá presente e também um feedback do que foi abordado. Foram momentos emocionantes, né? Quando a nossa pró-reitora falou na entrevista da importância de sensibilização em relação a um tema tão sério, tão caro, onde pessoas se matam, tiram a própria vida. E o que podemos fazer enquanto sociedade, enquanto familiar, enquanto amigo, enquanto colega de trabalho, para realmente nos importarmos mais uns com os outros. A importância dos fatores protetivos, então o evento trouxe muito a questão da espiritualidade, da crença, da busca de um sentido de vida e na responsabilidade do cuidado, porque entre a ideação suicida e o ato ainda tem algo a ser feito e nós precisamos atuar. E a gente precisa perceber também que isso está acontecendo, né? Os familiares, amigos, que às vezes a própria pessoa não sabe o que está acontecendo, né? Pode cometer um suicídio do nada, ou às vezes vai planejando. Como que acontece? Você já teve paciente assim que teve um caso desse? Como que foi a situação e como a gente tentar prevenir? Muito sério, Larissa, porque o suicídio ele é multicausal. Quando a gente pensa no ser humano enquanto um ser bio, psico, socioemocional e espiritual, a gente fala dessa complexidade humana. Então não existe uma única causa. Ele suicidou porque terminou com o namorado. Não tem um só motivo, né? Não é somente um motivo. Então aquele fator foi um fator extremamente forte que entrou em atuação com toda essa complexidade humana. E durante a nossa vida, infelizmente, nós precisamos aprender a lidar com as emoções. A gente tem medo de expor a raiva, expor a dor. Então, nessa história de vida, quantos momentos essa pessoa não foi reconhecida, não teve voz, não teve vez, e somos únicos. Por mais que tenham uns sintomas semelhantes, perda de vontade de viver, um vazio, uma tristeza recorrente, que são sintomas da depressão, que está muito associada à ideação suicida, cada um vai vivenciar do seu modo. Então nós precisamos realmente nos importar mais, olhar com mais afeto, né? Ter sensibilidade, falar assim, quando a gente olha esses números alarmantes, atrás de uma estatística tem uma vida que não volta mais. É um sorriso que acabou, é uma voz que se calou, é alguém que deixou de viver. Dentro da visão junguiana, né, de Carl Gustav Jung, ele fala que numa ideação suicida existe ambivalência. Uma parte quer morrer, uma parte quer viver, mesmo que inconsciente. Mas é uma dor tão insuportável, porque o sofrimento faz parte da vida. Mas quando a gente está falando de ideação suicida e de uma depressão profunda, a gente está falando de dores intoleráveis. E a pessoa não consegue ver uma saída. Ela não consegue. E ela acredita que a saída é a própria morte. E ela luta com algo que é instintivo, que é um instinto de preservação. Nós nascemos para a vida, pela vida. Então existe aí um desequilíbrio que é multicausal. E hoje em dia, infelizmente, o número de crianças que cometem suicídio está aumentando também, né? Jovens, homens também. Exatamente. E existe uma crença, né, de que a criança não percebe. E hoje já tem estudos que desde o ventre da mãe existe uma comunicação inconsciente da mãe com o bebê. Então a criança percebe a ambiência, ela percebe o que está acontecendo. E mesmo que ela não tenha uma linguagem como a do adulto, ela está pedindo socorro.
E quando a gente olha e não choca, uma criança suicidou, uma criança desistiu da vida por não encontrar mais saída. E a gente vê muitos traumas relacionados à depressão. Então, aquilo que aconteceu na infância, que não foi cuidado, na fase adulta vem potencializado. E se não é cuidado, nós temos um desfecho trágico. Por isso a importância das crianças frequentarem um psicólogo desde cedo, né? E os adultos também, com certeza, que tem muita gente que foge do psicólogo, porque o psicólogo dá uma cutucada ali, né? Exatamente. Para colocar para fora. Porque a gente só quer ver o que tá bom. Uhum. Quem que quando vai ao médico machuca o braço, mostra o braço machucado, quer o outro, cuida desse que aqui não dói. Porque lidar com a dor não é fácil. Sendo a dor física, sendo a dor emocional. E que a gente nos responsabilize para proporcionar para essa criança uma sociedade mais saudável, saudável afetivamente, né? Com mais momentos de lazer, menos tecnologia, com mais abraço e menos rejeição. Então a criança que sofre o bullying, que é rejeitada, que sofre o racismo, que vai perdendo a confiança, às vezes no pai, na mãe, nas pessoas que cuidam, nas figuras de autoridade, essa vida não vale a pena. Mesmo que de uma forma inconsciente ela desiste. E tem como a gente perceber algum sinal em uma criança, por exemplo, ou no adulto que tem alguma coisa errada? Sim, né? Eu falo que o corpo, ele fala. Sim, muito mais do que a gente pensa, né? Muito mais do que a gente pensa. Então, às vezes eu falo, eu estou tranquila, mas a perna está tremendo. O rosto está vermelho, então está em dissonância, o coração está com taquicardia. Então, a criança também fala. Então, ela fala quando ela recusa o abraço, quando ela recusa a comida, quando ela não quer ir para a escola, quando ela está com doenças recorrentes, porque o corpo também fala. Aquilo que não é trabalhado emocionalmente, existe a somatização. Na criança, no adulto, no idoso, nós somos seres integrados. Então, o que acontece no meu corpo tem influência na minha psique. O que acontece nas minhas emoções, na minha psique, vai para o meu corpo. Então, esse olhar atento de que algo mudou. Muitas vezes, Larissa, em relação à depressão, a gente tem a imagem de que o deprimido está sempre para baixo, com a cabeça curvada, e às vezes ele está agressivo. Ele está dando uma resposta e ele está vivendo um quadro depressivo. Então, a depressão traz sintomas de ambivalência. Ou a pessoa dorme demais, ou dorme de menos, ou come muito, ou não come nada. Tem uma tristeza que não passa, um vazio existencial. Então, tudo isso corrobora para que a gente olhe para aquela pessoa e fale, tem algo diferente. Ou às vezes pode mudar de comportamento drasticamente, né? Ou está muito feliz, ou às vezes está muito triste, ou está muito bom, muito tranquilo, às vezes está muito estressado, dá um surto. Exatamente, ou surta, ou aquela pessoa, Larissa, que não se permite sofrer, que traz a idealização que tem que sorrir o tempo inteiro, que não é permitido chorar. Eu vou guardando aquela dor, eu tenho que ser aquela imagem do Facebook, eu estou sempre feliz. E a vida não é assim. Aquela é só maquiagem, né? Só maquiagem, e a gente precisa ousar atravessar os nossos desertos para poder ter uma felicidade real, porque senão é de aparência. E tem demandas internas que eu trago da minha condição única de ser e as questões sociais que me atingem. A pandemia, a fome, as guerras, isso tudo forma algo muito mais complexo para quando a gente olha para alguém e fala, está com depressão. Ela não é um ser desconectado social, nem da família, nem da cultura. O lugar do fundo do poço, né, que foi falado na reportagem, é um lugar que muita gente já chegou, mas a gente tem que sair de lá, né, e não cavar mais a fundo. E um dos caminhos, lógico, é procurar um profissional especializado, mas os grupos de apoios também, né, como o CVV, Centro de Valorização da Vida, os voluntários. Olha que nome lindo, Centro de Valorização da Vida. Precisamos valorizar a vida. E a vida tem sentido. E quando nós vamos para o fundo do poço, e todos nós vamos, né, olhar no espelho, olhar quem o que nunca, tá ruim, né? Quem nunca foi. Mas assim como nós temos dentro de nós aquilo que está em desequilíbrio, desarticulado, para mostrar o que precisa mudar, eu tenho dentro de mim forças curadoras. Então, no momento que eu vou para uma terapia, não que o psicólogo coloque sentido de vida ou me dê um remédio mágico, né, o psiquiatra passe algo, tem que caminhar junto. É despertar essa vida que existe
E que no momento da depressão, no momento da dor profunda, eu acredito que não exista. E a pessoa também tem que aceitar fazer esse tratamento, né? Porque senão a cura fica mais complicada. Exatamente. E a coragem de pedir ajuda. Sim. Principalmente aquelas pessoas, Larissa, que sempre foram os provedores, aqueles que sempre trouxeram respostas, aqueles sempre que ajudaram a resolver. Quando eles se veem em situação de vulnerabilidade, que eu também preciso de ajuda, é como se tivesse uma resistência. Mas eu sempre ajudei. Como que agora eu vou receber ajuda? Né? E nós precisamos ajudar e ser ajudados. Né? Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E quando a gente percebe isso, a gente cresce. E a gente tem bons exemplos também de quem conseguiu superar essa situação. E pessoas que falaram de agradecimento pela depressão. Porque foram momentos de deserto, de dor, mas que provocaram crescimento. Então a crise, quando ela é bem vivida, acompanhada, eu saio de lá melhor do que eu entrei. Eu saio com mais recursos. E ela não instalou na minha vida por acaso. Então a pessoa não teve aquela depressão aos 18, aos 30, aos 50, aos 60, por acaso. Foi um somatório de coisas que a vida convida a olhar. O que está bom, o que está errado dentro de mim. Que eu preciso mudar. Que partes minhas precisam morrer, não é a morte física. É um outro tipo de morte para renascer. É o que a gente fala da morte simbólica. É o que o Jung fala, que atrás de uma ideação suicida tem um pedido de vida. Exatamente. E temos bons exemplos também na história, né, de pessoas que conseguiram superar situações muito adversas e agora dão palestras por aí, né? E você me fez lembrar de um grande neuropsiquiatra austríaco que nasceu em 1905, faleceu em 1997, Viktor Frankl. Viveu em campos de concentração, perdeu pai, mãe, mulher grávida. E no primeiro dia que ele estava no campo de concentração, que ele via as pessoas irem para o fio, né? Ir para o fio é uma expressão muito usada no campo de concentração, que é o suicídio. As pessoas morriam eletrocutadas. E ele pegou nas duas mãos dele, apertou e falou: eu tenho um compromisso comigo, eu vou viver. Então muitas vezes nós precisamos pegar nas nossas mãos e pegar na mão do outro e falar: eu vou viver apesar de tudo. Então, alguém que viveu os horrores de um campo de concentração, que a gente não encontra nem palavras para decifrar, mas que descobriu que um sentido de vida fortalece. E ele sabia que no momento que ele saísse de lá, ele tinha uma missão com ele e com as pessoas. De fazer palestras, de centros de valorização de vida, de trabalho em prevenção do suicídio. E uma questão que a gente pode prevenir o suicídio é o cuidar de nós mesmos, né? Exatamente. Nos olhar, nos tratar bem. Para a gente já partir para o encerramento, vamos deixar dicas, são pequenos cuidados, mas que fazem toda a diferença. Né? Toda a diferença. O olhar verdadeiro, né? O autocuidado, o abraço verdadeiro, que é uma nutrição emocional. Pessoas mais nutridas emocionalmente passam pelas adversidades com mais recursos do que pessoas que estão, às vezes, abastadas materialmente, mas mendigando de afeto. Né? E o Viktor Frankl falava: pode ser tirado tudo de um ser humano, menos a liberdade de escolher a atitude em qualquer circunstância da vida. E que a gente tenha uma atitude de afeto. Exatamente. E aquela regra básica, né? Uma boa alimentação, o exercício físico, contato a meditação, com a natureza, a meditação, as amizades que promovem crescimento e a vida. A vida é a grande mestra. Fazer sentido a essa vida. Fazer sentido, se permitir ir com tudo que ela traz. Exatamente. Muito obrigada pela participação mais uma vez aqui, enriquecedora no nosso informativo. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada pela parceria. Boa noite.